Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Lemana. É com muito carinho e, consequentemente, também muita saudade, mas muita saudade mesmo, depois que nós mudamos um pouquinho a formatação das nossas palestras, o intervalo a esses valorosos e queridos irmãos que aqui sempre estão trazendo a palavra do Evangelho, a palavra do Cristo para todos nós. A gente foi sentindo aí, né, um distanciamento, mas um distanciamento em consequência de ter apenas poucos dias, né, para a gente estar participando aí e, consequentemente, estar conversando com vocês. Mas eu tenho sempre um carinho muito enorme, uma alegria muito grande de estar aqui participando do Lemana, nessas lives, nessas palavras, porque quando a gente automaticamente conversa sobre a doutrina espírita, passa os conhecimentos da doutrina espírita para os outros irmãos, aquele que aprende primeiro somos nós mesmos que nos dedicamos a estar aqui. Então, boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais esse bate-papo espírita gostoso, que é essa nossa roda de conversa aqui no Lemana. Então, queria agradecer novamente a toda a diretoria do Lemana, essa casa que abriu suas portas a receber todos nós, irmãos, para estarmos aqui conversando, né? E automaticamente numa conversa íntima, né? Falar sobre os ensinamentos de Jesus. Espero que todos me ouçam bem. Se alguém puder me dar o retorno, eu agradeço aqui no chat. E a gente, assim que tiver um retornozinho, se está tudo ok, a gente já inicia aí a nossa conversa. Bom, eu acho que deve estar tudo certo, tudo tranquilo. Eu já tenho aqui uma boa noite do Luiz, uma boa noite da Valdice. Então, acredito que eles conseguem me ouvir, senão eles já tinham chamado a minha atenção. Mas hoje nós vamos falar ainda sobre a coletânea de preces, né? Pelas pessoas a quem tivemos afeição. E eu vou começar contando uma história. O ano é o de 1982. Um jovem garoto tinha 12 anos. Ele vira de São Paulo com seus pais, deixando no estado de São Paulo, capital, todos os seus familiares ali constituídos. Avós, paternos, maternos. Deixou para trás os seus tios, seus primos. Essa família desse jovem rapaz era uma família muito pequena. Pela parte do pai, ele tinha 2 tios, e pela parte da mãe, ele tinha apenas um tio. Então, poucos primos, 2 de uma parte da família e 5 da outra parte da família. Aos 12 anos, ele deixou isso tudo para trás, caminhou até o Planalto Central, 1.200 quilômetros de distância, e edificou a sua primeira morada na cidade satélite do Guará, por onde ficou 9 meses, e depois se mudou novamente para uma casa em Taguatinga. E lá ele cresceu,
formou-se, edificou também a sua família. E é interessante que em 1982, quando ele se edificou em Taguatinga, ele, de frente à sua casa, morava uma pessoa cujo nome era igualmente o da sua mãe. Uma Hilda Clara e a outra, por se dizer, Hilda Crioula. Inclusive, esse era o seu apelido, Crioula. Eu estou contando toda essa história porque quando a gente vai para a coletânea de preces espíritas e a gente se depara pelas pessoas a quem tivermos afeição, pela Dona Hilda Crioula, Dona Crioula, essa foi uma das afeições mais fortes que eu, esse jovem sou eu, tive em relação a essa pessoa. Dona Hilda Crioula se transformou na minha avó. Na minha avó que, consequentemente, eu havia deixado para trás em São Paulo. Minha avó Luísa e minha avó Dina. Também os meus avós Otto e meu avô José. Então eu vou trazer aqui uma poesia que é a Maria Gadu. Ela, inclusive, cantou para a avó dela, Sila. E eu vou transcrever essa poesia para todos vocês. De todo o amor que eu tenho, metade foi tudo que me deu, salvando minha alma da vida, sorrindo e fazendo o meu eu. Se queres partir, ir embora, me olha da onde estiver, de que eu vou te mostrar que eu tô pronta. Me colha madura no pé. Salve, salve essa nega, que axé ela tem. Te carrego no colo e te dou a minha mão. Minha vida depende só do teu encanto. Sila, pode ir tranquila. Teu rebanho tá pronto. Teu olho que brilha e não para. Tuas mãos de fazer tudo e até a vida que chamo de minha. Neguinha, te encontro na fé. Me mostre um caminho agora, um jeito de estar sem você. O apego não quer ir embora. Diacho, ele tem que querer. Oh, meu pai do céu, limpe tudo aí. Vai chegar a rainha, precisando dormir. Quando ela chegar, tu me faça um favor, dê um banho a ela, onde ela me benze e onde eu for. O fado pesado que me levas, deságua na força que tens. Teu lar é o meu reino divino, limpinho, cheirando alecrim. E uma das características que me liga à Dona Crioula, essa minha avó por afeição, sempre foi justamente o alecrim, onde a minha mãe pedia que muitas vezes eu atravessasse a rua para lá um galho colher para temperar alguns pratos. Dona Crioula foi uma avó de afeição muito importante para mim, porque me ajudou na minha construção de pessoa, muitas vezes me sentou no seu banco de madeira na varanda da sua casa, para que pudéssemos ali passar horas conversando e depois aproveitar uma bandeja de pão de queijo assado e tomar um café que só ela sabia passar. Dona Crioula, nessa afeição comigo, me traz umas lembranças importantíssimas. E quando ela desencarnou e me deixou, não só a mim, mas aos seus parentes verdadeiros, é óbvio que sempre nos traz a lembrança
esse temor da morte que nós temos. E aí é importante a gente observar essas causas do temor à morte, porque eles estão ligados ao nosso instinto de conservação, estão ligados à falta de compreensão que nós temos da vida futura, sentimento de separação eterna e, muitas vezes, as nossas lamentações e desesperos por cerimônias que nós até então tínhamos conhecimento e faziam com que nós nos lamentássemos e entrássemos em desespero pela partida de um ente querido. Quando a gente fala de afeição, a gente lembra que a afeição é um sentimento carinhoso em relação a algo ou alguém, é uma estima, e sem sombra de dúvida, entre mim e Dona Crioula, a afeição sempre esteve muito presente. Eu hoje falo aqui de Dona Crioula e alguns podem até achar estranho, mas a Dona Crioula, dentro do meu período juvenil, teve uma importância tão grande quanto a dos meus pais em me direcionar, em dar seguimento à minha vida, mesmo já bem adulto. Um dos meus maiores prazeres era ainda sentar com Dona Crioula e ali ficar à varanda conversando sobre os diversos assuntos. Inclusive, quando eu ingressei na doutrina espírita, eu a comuniquei. Vó era muito católica e ela falou assim: filho, se preocupe em ser espírita, não. Eu tenho certeza que cada um procura aquilo que é melhor para ele. E se você está indo para a doutrina espírita, você vai continuar sendo sempre a pessoa buscando esclarecimento para essas inquietações que você sempre teve no seu coração. Então, Dona Crioula parece que também era espírita por conseguir me enxergar intimamente. E assim se fazem todas as pessoas por aquelas que a gente tem afeição. As afeições, elas podem ser fortes, podem ser suaves, podem ser, inclusive, passageiras, mas afeição é apreço, é consideração, é estima, é respeito, é inclinação, é tendência. E eu não posso deixar de dizer que esses foram virtudes que eu aprendi, não só com Dona Crioula, mas com pessoas extremamente especiais que sempre passaram pela minha vida. Então, hoje, alguma dessas pessoas, elas já não estão mais presentes na vida corpórea, na vida da matéria, essa vida que nós vivemos aqui nesse planeta escola. Alguma dessas pessoas já foram para sua morada verdadeira, que é o plano espiritual. Então, a gente precisa encarar o temor da morte de uma forma diferente, para que não atrapalhe justamente essa relação de afeição que nós temos com os nossos entes queridos. Até muitas vezes pela falha que nós cometemos com eles. Então, eu vejo em algumas cerimônias de desencarne, alguns enterros, algumas pessoas extremamente emocionadas, chegam ao ponto do desespero, e essa, sem sombra de dúvida, é justamente o desconhecimento da vida futura, da vida verdadeira. Porque as pessoas entram num desespero, muitas vezes, de não ter pedido perdão, não ter pedido desculpa, não ter dito que a amavam. E às vezes as pessoas pensam que ali acabou-se justamente a derradeira oportunidade de justamente se expressar nos seus sentimentos,
de apreço, de afeição. Mas a doutrina espírita ela nos esclarece que nós temos marcado um reencontro com esses familiares. E é importante a gente perceber esse reencontro porque aqueles que amamos nunca morrem. Eles apenas partem antes de nós. Nós estaremos num futuro próximo, todos juntos, brindando a alegria de estarmos em comunhão novamente. Então, nós temos uma pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta número 160, que Allan Kardec faz aos espíritos de verdade. O espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Sim, conforme a afeição que tinha por eles e o afeto que eles consagravam. Quase sempre eles os vêm receber a sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a libertar-se das faixas da matéria. Então nós temos Kardec aí recebendo a resposta que os nossos parentes aqui na Terra de consanguinidade, muitas vezes eles os são também pelos laços espirituais. E esses laços espirituais são muito mais verdadeiros e duradouros. Então, é certo que ao chegarmos no mundo espiritual, nós estenderemos as nossas mãos a reencontrar essas pessoas a quais nós tivemos afeições. Eu hoje não tenho dúvida nenhuma absoluta de chegar ao meu desenlace, eu ser recebido ou até socorrido por essas afeições que fiz durante a minha vida corpórea. Eu não tenho dúvida também de poder reencontrar os meus amados avós paternos e maternos, e muito menos meu pai, que também já se encontra desencarnado, e, sem sombra de dúvida, Dona Crioula, o meu alecrim, carinhosamente como eu a chamo em as minhas orações, que eu sempre me volto pensando e lembrando dela carinhosamente. E também sei, pelos esclarecimentos que a doutrina me trouxe, que sem sombra de dúvida, Dona Crioula era muito mais do que uma avó de estimação, ou uma avó, como alguns amigos meus me chamam, uma avó postiça, né? Os laços de afeição que me ligam a Dona Crioula, até hoje, sem sombra de dúvida, são laços espirituais, como eu disse, laços muito mais verdadeiros e muito mais duradouros e significativos para cada um de nós. Então, a doutrina espírita vem ser como um consolador prometido, né, pelo próprio Jesus, no seu capítulo 6 do Evangelho, o Consolador, Cristo Consolador. O Espiritismo vem alargar, né, o nosso pensamento, ele vem abrir os nossos olhos para novos horizontes, mostrar que a vida ela é um elo entre estarmos encarnados e daqui a pouco estarmos desencarnados. E aí a gente percebe justamente a grandiosa e harmoniosa obra da criação divina de Deus. Deus, com certeza, não nos faríamos para apenas numa existência corpórea, não ser nada mais além do que essa vida corpórea. A razão, e muita razão, de nós estarmos inseridos nessa vida verdadeira, nesse eixo do futuro para a eternidade que somos como espírito. Então, nós vamos observando que os propósitos de Deus para nós, sem sombra de dúvida, são muito maiores do que nós mesmos imaginamos. A gente realiza um estudo do Livro dos Espíritos na quinta-feira, um grupo pequeno, e a gente percebe muitas vezes em algumas respostas dos espíritos
que eles não nos dizem a resposta por completo, porque nós ainda não temos a capacidade e o discernimento para entender e compreender. Eles mesmos, em algumas respostas, afirmam que num futuro há grande possibilidade de nós compreendermos algumas coisas que estão contidas ali na codificação do Livro dos Espíritos. E aí é uma importância muito grande para nós conhecermos a base da doutrina espírita para nós, né? O Livro dos Espíritos, porque ele foi descortinando justamente essa questão de um mundo invisível e justamente o mundo visível que nós aqui estamos. Então, eu muitas vezes me deparo com alguns noticiários da ciência mostrando que lá em Marte tem um robozinho agora que pousou, está tirando fotografia e os cientistas dizem que nada estão vendo além de pedras, areia, mas eles não têm olhos de ver, né? Como as pessoas que possuem a faculdade mediúnica da vidência, de conseguir enxergar coisas que muitas vezes a ciência não vai enxergar. Então, o mundo espiritual é o mundo verdadeiro, é o mundo a qual nós vamos retornar para lá e, consequentemente, fazer tantas viagens que forem necessárias para o nosso engrandecimento, né? Como espíritos. Então, a codificação, ela dá para nós a crença na vida futura. A gente tem a percepção que não acaba aqui, né? Nós vamos cada vez mais aperfeiçoando e nos modificando. Então, Allan Kardec também no Livro dos Espíritos, na questão 158, ele traz uma pergunta, né? Crer em Deus sem admitir a vida futura fora um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor seria o foro íntimo de todos os homens, e não é possível que Deus aí o tenha colocado em vão. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte, mostrando para nós que nós vamos perder esse corpo físico, mas vamos manter a individualidade e tudo o que é necessário para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Então, quando a gente fala novamente da afeição, nessa volta ao mundo espiritual, como a gente já disse, nós vamos encontrar ali com os espíritos familiares, com os nossos amigos, aqueles que nós temos um apreço e uma afeição muito grande. Tem também uma outra pergunta no Livro dos Espíritos, né? Como a gente disse, que se a gente encontra com as pessoas que estavam aqui na Terra, e a resposta é que sim, são eles que nos recebem. A gente já falou sobre essa pergunta e essa resposta. E aí a gente vai para o livro do o Evangelho, e aí na coletânea de preces a gente tem justamente um item, que é o 62, que a gente trata dessa questão da prece a quem a gente tem afeição. E no prefácio desse estudo, desse item 62, a gente justamente questiona os espíritos a questão que horrenda é a ideia do nada, qual de lastimar são os que acreditam que no vácuo se perde sem encontrar eco que lhe responda. Então os espíritos estão advertindo a gente que não há necessidade de pensar que não existe o nada. O nada não existe, né? Então vai mostrando e criando a concepção para cada um de nós a importância desse mundo espiritual constituído, do qual nós vamos nos encontrar, nós vamos ajustando os nossos processos reencarnatórios e, consequentemente,
se unindo por afeição a esses espíritos, e esses espíritos vão cada vez mais nos auxiliando na nossa trajetória espiritual. Para a gente falar de afeição, a gente também não poderia citar o próprio exemplo do Cristo para conosco. Voltar à vida corpórea e exemplificar-se aqui estando encarnado durante 33 anos, foi justamente uma relação de amor e afeição absolutas por cada um de nós. Porque, tenhamos certeza, nós nos encontrávamos juntamente ao Cristo, encarnado com ele naquela época. E é importante a gente perceber que esse singelo, mas significativo amor do Cristo para cada um de nós representou justamente um marco divisível no orbe terrestre, no que era antes dele e no que era depois do Cristo. Tamanha a grandiosidade do Mestre, ele conseguiu dividir o planeta antes e depois dele. Isso é a maior demonstração de amor e de afeição que o Cristo tem e que inclusive zela e nos coordena até hoje, estando sempre ao comando, ao governo do orbe terrestre. E tudo tão ajustado, tudo tão perfeito, tudo tão preciso, que a gente consegue perceber que muitas vezes o que é desordem agora, na realidade é ordem. Inclusive, Joana de Ângeles justamente nos fala isso. Para arrumar é necessário desarrumar. E quando a gente pensa no desarrumar, é realmente isso. O processo de reforma íntima ou o processo de reforma física nos traz muitas vezes dissabores. De quebrar uma parede, sujar outras partes da casa, lixar, espalhar o pó para depois arrumar. Mas depois de tudo pronto, há o apreço de você poder se deparar com a sua casa reformada, com a sua casa ajeitada da forma com que a gente desejou e planejou. Intimamente não se faz absolutamente nada diferente disso conosco. Muitas vezes reformar intimamente alguma coisa nos traz dissabor, nos traz angústias, medos, temores, mas que com o passar do tempo a gente vai percebendo que essas mudanças íntimas, assim como na reforma da nossa casa, elas vieram para melhor, elas vieram para edificar. E quando a gente tem Cristo nos governando, em nenhum momento nós podemos pensar ou cogitar em pensar que está tudo bagunçado, que está tudo perdido, que essa pandemia que nos assola, o porquê disso tudo. Toda causa tem um efeito. Toda a ação tem uma reação. Nós estamos inseridos nessas leis divinas e não há como nós sairmos dessas leis. Inclusive, no livro Paulo Estevam, O Espírito Emmanuel, na tradução de Chico Xavier, fala que os espíritos que caminham em direção a Jesus, juntos, eles caminharão um incentivando ao outro. Essa caminhada, logicamente, se tornará mais aprazível, menos dolorosa, menos angustiante. E chegaremos a Jesus. Aqueles que se apartarem
também chegarão. Porém, esses estarão por sua conta própria. Então, aí Emmanuel nos traz um relato dizendo que nós precisamos uns dos outros. E aí é a afeição que tanto nós falamos nessa noite. A afeição dos bons espíritos para conosco, nos auxiliando. A afeição que temos com aqueles entes queridos que diretamente nos auxiliaram e ainda indiretamente, através de espíritos, nos direcionam. Porque em alguns momentos eu sempre lembro de algumas frases que são muito corriqueiras dessa avó amada Dona Crioula. E essas frases me soam sempre como alerta, que eu, inclusive, sempre brinco comigo mesmo. Falei assim, a avó está aqui perto, a avó está me direcionando. Então a gente vai vendo essa relação da importância na coletânea de preces, a gente realizar as nossas preces por aqueles que nós temos afeição, porque a prece é a forma mais rápida, mais singela, mais simples, sem nenhum tipo de custo, a nos ligar com esses que tanto amamos e que tanto temos apreço. Então, a gente vai percebendo que o mais querido ser, um pai, uma mãe, uma avó, um filho, resta ali, muitas vezes, fisicamente só o pó, mas espiritualmente, irremediavelmente, eles estão mais vivos do que a gente imagina. Então, nessa coletânea de preces, sempre que nós podemos lembrar desses nossos parentes e amigos queridos que já desencarnaram, consequentemente, nós vamos sempre estabelecendo com eles esses nossos elos de ligação. E nós estamos vendo durante bastante tempo, já trabalhando aqui no Lemana, essa coletânea de preces. Hoje, obviamente, nós estamos falando por aqueles que nós temos afeição, mas temos todo o tipo de prece, inclusive pelos nossos inimigos, aqueles que nos angustiam. Então, nós destinarmos um tempo das nossas vidas a orar por todos os nossos irmãos é justamente demonstrar a eles o carinho, a lembrança, que eles permanecem sempre vivos dentro de nós. Como a gente falou, aqueles que amamos nunca morrem, eles apenas partem antes de nós. Também no prefácio nós temos um outro parágrafo que justamente fala para nós de como pode um coração conservar-se frio a essa ideia. Quantas pessoas nós percebemos que muitas vezes não têm esse discernimento de entender essa vida espiritual que nós falamos. E é aí que nós temos a singela importância de orientar os nossos irmãos justamente através de várias campanhas que, inclusive, a doutrina espírita pratica. Uma delas é o esclarecimento de que a vida continua praticada em novembro, próximo ao período de finados, o dia 2 de finados. Essa campanha ela tem o objetivo de esclarecer esses nossos irmãos, e eu já participei dessas campanhas, e é muito interessante alguns relatos, inclusive, de pessoas que iam visitar o túmulo dos seus entes queridos diariamente, intitulando ali naquele local uma conversa com o seu ente querido, a sua mãezinha, seu paizinho, às vezes o seu filho, quando na realidade a gente pode fazer isso em qualquer lugar. Quando Jesus nos ensina a orar, ele pede para que a gente entre no quarto íntimo. Esse quarto íntimo, Jesus se refere ao nosso coração, né? Então a gente entra dentro do nosso coração e a gente realiza a oração com o nosso coração, né? E aí não há
nenhuma possibilidade dessa oração não chegar ao destinatário, porque essa ligação magnética, ela se faz, inclusive, numa velocidade muito rápida. Nós temos diversas obras espirituais que, inclusive, nos relatam a experiência dessas orações, dos espíritos a sentirem, dos espíritos se sentirem reconfortados com essa oração, com essa experiência. Então, não é frio, não é vago. Como a gente disse, Deus não criaria o nada. Deus é criação. Hoje, inclusive, minha companheira Mariane, falávamos anteriormente no estudo do Livro dos Espíritos, eu até saí antes para estar aqui com vocês. Deus é transformação, ela falava. Deus transforma o tempo todo. E a gente pode perceber, dentro inclusive das coisas que estão ao nosso redor, quantas vezes você não corta uma árvore e ela renasce mais frondosa ainda? É transformação, é renovação. Deus é isso na vida de cada um de nós. E é importante que a gente tenha justamente afeição por esses entes queridos, né? Para justamente a gente sempre perceber, através da nossa sintonia, da nossa intuição, os direcionamentos que eles nos trazem. Eu fui uma vez questionado por um colega, num curso de corrente magnética. Ele disse que não sentia absolutamente nada, nenhuma faculdade mediúnica, não via, não enxergava, não sentia. E aí eu brinquei com ele, eu falei assim, mas você tem um elo de intimidade com seu mentor espiritual? Ele falou, não. Eu falei assim, como é que você conhece um vizinho se você não vai na casa do vizinho? Comece a intitular uma conversa íntima de afeição com esse seu mentor espiritual, e aí você vai perceber que ele sempre esteve aí conversando com você que não escutava ele. E a gente não pode deixar de lembrar justamente de Clarence com o André Luiz lá no Umbral. Depois, em Nosso Lar, André Luiz questiona Clarence. Fala assim, pô, mas você me deixou 8 anos no Umbral, não falou nada, não me ajudou, não me resgatou. Ele falou assim, não, eu estive sempre ao seu lado, você é que não me via. E é muito isso. Então, quando a gente estabelece essa ligação através das nossas orações, para o nosso anjo da guarda, para o nosso mentor, para os nossos entes queridos desencarnados, consequentemente, a gente vai entrando num estado de sintonia com eles, e aí esse estado de sintonia nos liga à intuição. Quantas vezes nós, muitas vezes, postergamos sair mais tarde ou mais cedo das nossas casas para ir a um determinado lugar? Quantas vezes escolhemos ir por uma trajetória diferente da que costumemos sempre fazer? Atrasar um pouco, adiantar um pouco, e aí, consequentemente, a gente está escutando a nossa intuição, e a nossa intuição está sempre nos direcionando. Uma pergunta no Livro dos Espíritos, a 459, ela também nos fala. Podem os espíritos dirigir-vos? Sim, muito mais do que imagineis. Por vezes são eles que nos dirigem. Então a gente vai vendo que nós estamos sempre sobre a influência dos espíritos. E essa influência pode ser a superior, como também pode ser a inferior, no caso de obsessão. Mas isso pode se tratar depois de uma outra live, para que a gente entre em mais detalhes sobre essas questões. Mas, finalizando a nossa conversa hoje, a gente vê, né, a importância de um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz justamente uma coletânea de preces, para que a gente, estando daqui, auxilie os nossos irmãos que estão lá. E essa intimidade nos permite os irmãos de lá nos orientar
nós estamos aqui. Todos nós temos afeições por quem quer que seja. E nessa noite eu desejo que todos nós possamos lembrar carinhosamente daqueles nossos que não estão mais aqui e nós realizarmos a nossa prece destinada àqueles que nós temos afeição. Que esses amigos, esses parentes, essas vós sempre estejam guardadas dentro dos nossos corações, sempre com os belos ensinamentos aqui encarnadas, mas também sempre nos ensinando espiritualmente. E eu volto a terminar a poesia de Sila, onde ela pede: guarda um cantinho para mim, deixa tudo limpinho, cheirando alecrim. Então, é a certeza de que nós vamos nos encontrar e estarmos juntos numa comunhão espiritual muito bonita, muito bela. Todos nós. E aí nós vamos remetendo, inclusive, a Chico, dizendo que nada é por acaso. Essas pessoas que nos cruzaram, a quais nós temos afeição, sempre tem uma importância muito grande para todos nós. Então, eu desejo uma boa noite a todos vocês. Tenham uma boa noite de refazimento e que, possivelmente nessa noite mesmo, nós nos encontremos com aqueles que nós temos afeição no mundo espiritual, no mundo verdadeiro. Eu queria agradecer a presença do Luiz, da Valdice, da Angélica Portela, da Amanda Cristina, todas essas pessoas que estão sempre acompanhando a gente aí, a Dorinha, a Mariane, que entrou agora no finalzinho. Então, desejo a vocês uma boa noite. Fiquem todos com Deus.